Vamos começar com o que é história nesta aula, nessa explanação. Vou passar detalhes, ensinar detalhes sobre o que é história e a importância de estudar história, ter a história não só como uma disciplina, mas como uma realidade que faz parte do cotidiano do ser humano, que desenvolve a história da humanidade. Então, agora vamos começar a entender mais o valor, a importância da história e o que significa, o que ela estuda. Então, é muito importante ter esta noção, esse desenvolvimento da história. E vamos começar no sentido de entender a história como algo que é uma disciplina interdisciplinar, que fala e desenvolve assuntos atuais, que não é apenas uma disciplina do passado, não é apenas conteúdo do passado, mas tem tudo a ver com o que nós temos hoje e que nós projetamos para o futuro. E conhecer o passado é algo fundamental para a gente também desenvolver e ser mais presente, ser mais humano, né, ter mais conhecimento aí no mundo. Então, é importante colocar algumas noções da história no sentido de que possa ter esta conhecer mais sobre as definições, o que vem a ser história. Então, isso é importante. Então, nós vamos começar sabendo, né, o que é história, para que a gente possa realmente valorizar e querer aprender e colocar em prática essa história nesse sentido aí que a gente vai começar agora. Então, o que é história? É chamado de história o conhecimento que estuda as ocorrências do passado. Os historiadores definem essa ciência de alguns modos distintos. Há uma linha de pensamento que acredita que a história estuda, na realidade, a ação dos seres humanos através do tempo, investigando seus comportamentos e suas consequências. Há também quem defenda que esse conhecimento se dedica à pesquisa das mudanças nas diversas sociedades ao longo dos anos. Assim, cabe ao profissional dessa área apurar a trajetória dos acontecimentos e eventos importantes, formulando algumas conclusões e ampliando o pensamento crítico na sociedade. Então, o que é interessante destacar aqui é justamente essa importância da história para desenvolver o pensamento crítico, ou seja, vivemos, estamos aí em meio à sociedade, não vivemos apenas do passado, estamos no presente, e para projetar o futuro, nós precisamos ter a noção de que a história nos ajuda a desenvolver um pensamento crítico. E o que vem a ser esse pensamento crítico? Justamente a capacidade de opinar, de desenvolver ética, de desenvolver cidadania para o desenvolvimento da cidade, de um país, de um estado, né, e de um mundo. Então, esse desenvolvimento é importante. E aqui nós temos que entender que são dentro da nossa vida, do nosso ser, da nossa sociedade, existem vários profissionais. Então, além do professor de história, nós temos também um historiador, como foi colocado aí. Então, ele também tem uma função importante. E então, seguindo aqui, com essa questão do pensamento crítico, nós temos que entender também, né, que como foi colocado, que a gente colocou, viu aí, né, o que é história, esse desenvolvimento crítico. Nós temos também que entender, né, que esse profissional ele deve apurar a trajetória dos acontecimentos e eventos importantes, formulando algumas conclusões e ampliando o pensamento crítico na sociedade. Então, reforçando esse papel do historiador, ele é essencial para isso, para a gente entender e ver o quanto que é necessário ter
esse profissional e o quanto que ele ajuda, não somente para quem estuda a história, mas também para a gente entender o avanço, né, da humanidade ao longo do tempo. Então, lendo mais um pouco aqui desse texto que eu separei, para a gente discorrer sobre o que é história, sobre o papel do historiador, nós temos, vale destacar a necessidade de um método de pesquisa, onde o profissional escolhe o documento ou fontes históricas no qual vai basear sua pesquisa. Exemplos de fontes históricas são vestimentas, artefatos artísticos, documentos, utensílios, construções, fósseis, obras de arte, fotografias e tudo que venha a servir como vestígios do passado. Vale reforçar aqui que a história, o viver da história, não é apenas do passado. É claro que muita coisa para a gente entender, né, como que viveu uma civilização antiga, a forma de pensar de uma determinada sociedade, de um determinado povo, o historiador ele leva em conta a forma como eles se vestiam, os artefatos, os documentos, utensílios, construções, tudo isso é necessário. Porém, o que é importante destacar aqui, que dentro desse desenvolvimento da história, da cultura, é importante hoje ver o que nós temos hoje se tem a ver com o passado, com nossos antepassados. Então, acho que a história é rica para a gente entender como que era o pensamento crítico em uma determinada época passada e como está hoje o pensamento crítico. E como ele é visto hoje dentro da história, dos fatos históricos, dos fatos políticos. Então, de um modo geral, assim, todos esses elementos, eles são necessários e enriquecem a nossa forma de ser, de viver e também o nosso conhecimento. Porque quando nós dizemos de conhecimento, é importante ter essa noção de como que era o conhecimento em uma determinada época do passado, como ele está hoje, para onde nós vamos projetar o futuro. Então, hoje, só para ter uma ideia aí, né, nessa questão, né, de desenvolvimento, de conhecimento, de ideias, nós temos aí os vários avanços que a sociedade, que a história mostra que está acontecendo. Então, é importante acompanhar isso, porque nós, de uma forma ou outra, nós fazemos parte desse desenvolvimento, desses avanços. E isso fica na história, está marcado na história. Então, acho que é essencial toda essa questão e que isso possa ajudar, né, nos ajudar a crescer mais e a ter mais senso, né, de o quanto é importante o desenvolvimento, mas um desenvolvimento ético e justo. Prosseguindo mais aqui, nós temos alguns dados importantes, separei, pesquisei, né? Essa questão aqui da origem da história. O termo história é originado do vocábulo grego history, que tem como conceito a ideia de investigação, ou seja, do entendimento vindo por meio da pesquisa. Heródoto, o antigo historiador grego, é considerado o pai da história. Foi ele quem desenvolveu os primeiros estudos com algum método mais sistematizado. Posteriormente, Tucídides, outro pensador grego, realizou estudos mais elaborados em que combinava diversas fontes históricas. É dele a obra História da Guerra do Peloponeso, na qual debruça-se sobre o conflito entre as cidades de Atenas e Esparta. Então, veja que do termo grego, né, história, history, que tem como conceito a ideia de investigação, a pesquisa, mas como eu disse, reforço, não somente a investigar o passado, mas ter elementos do presente hoje a partir de fontes, a partir de conhecimentos que vieram do passado. E como isso vem se desenrolando. Então, toda essas pesquisas, essa investigação, ela se dá também no conhecimento, que uma vez que hoje
Nós aprendemos a história nos livros, nos documentários, nos filmes, na questão do cinema, ah, nos podcasts, nesta aula, por exemplo. Tudo isso é algo que enriquece e que nos dá uma noção do início, do meio, do desenvolvimento aí da nossa história, da nossa sociedade. E tudo isso é muito importante, muito essencial, porque justamente nos faz desenvolver o nosso conhecimento e aonde que a gente quer chegar com esse conhecimento. O que a gente espera e quer desenvolver é um conhecimento pacífico para o bem geral da humanidade. Porque também, se a gente for olhar para um outro lado, há vários fatos históricos, não somente coisas no passado, mas hoje também na nossa atualidade, na nossa realidade, não só de mundo, mas também do nosso país, muitos fatos, situações que a gente vê que gera falta de cidadania, falta de ética, uma falta também de pensamento crítico. Então, tudo isso é muito ruim se a gente for pensar que pode desenvolver, pode gerar aí um senso, né, maior de respeito, de ética, de valores e de construção da vida. Bom, até aqui, o que é história, quem é o historiador, a questão de investigar artefatos, documentos do passado, a importância da história hoje. Nós vamos entender um pouco mais agora também do que vem a ser essas divisões, esses períodos da história. Em qual período nós estamos hoje? Isso é importante entender e compreender um pouco também desses avanços aí. Então vamos ver agora, vou ler mais um pouco aí, a questão agora dos períodos da história. Existe um consenso entre os historiadores ocidentais que determina alguns períodos da história da humanidade. São eles: começando pela pré-história, considerado todo o período de evolução dos seres humanos até a invenção da escrita, que ocorreu aproximadamente em 3.500 antes de Cristo. Então aí a gente está falando da pré-história. Percebam aqui também o quanto que é importante entender que a humanidade, ter os estudos da humanidade, estudar história, não somente a história para alcançar uma nota, para ser aprovado, mas é um estudo de humanidade, do desenvolvimento da humanidade. E isso a gente, dentro desse estudo da humanidade, a gente tem os fatos, os artefatos, as vestimentas, tudo que caracteriza, por exemplo, como eu acabei de ler aí, né, a questão aí da pré-história. Avançando um pouco mais, nós temos aí a Idade Antiga. A Idade Antiga, ela ocorreu a partir do desenvolvimento da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, e isso por volta de 476 depois de Cristo. Ela estuda as grandes civilizações, como os gregos e os romanos. Quando a gente fala aqui, então, né, de grandes civilizações, nós temos aqui que ter em mente que, no auge de 2021, com tudo que nós temos, conquistamos, antes de tudo isso, a gente teve aí, né, e estuda e deve voltar aí nessa questão aí da Grécia Antiga, da Roma Antiga e tudo o que foi projetado e foi desenvolvido lá, a partir da mentalidade dessas civilizações. Então, voltar a essas civilizações não é algo que possa parecer, às vezes, repetitivo e com pouca necessidade. Muito pelo contrário, a gente vê que é algo importante, essencial e que realmente a gente precisa voltar a essas origens, a ver como que se desenvolveu e o que foi positivo na Grécia Antiga, na Roma, e como que há várias formas de ser, de viver, de construir,
de apresentar que foram características fortes lá, tanto da civilização grega como da civilização romana, que hoje também tem os seus traços, os seus reflexos. Aí, então, nós temos também, né, além dos gregos, dos romanos, tem também a relação deles, né, com os povos do Oriente. Esses povos do Oriente, nesse período aqui, nós temos os egípcios, os mesopotâmicos, os hebreus, fenícios e persas. Então, o destaque, né, para os gregos, para os romanos, mas a gente tem também aqui, então, esses outros povos que mostraram uma civilização bem adiantada, com muita coisa que caracterizou e que se perdeu, né, ao longo da história, mas muitas coisas também, vários historiadores já encontraram sobre esses povos aí, esses povos antigos. Bom, para a gente caminhar um pouco mais dentro da história, dos períodos da história, nós temos agora também a questão da Idade Média. E a Idade Média, ela vai da queda do Império Romano até a queda de Constantinopla, em 1453, abarcando o período do século V ao século XV. Então, aqui a gente tem também um período muito interessante e rico do desenvolvimento aí da história da humanidade, que é a Idade Média. Então, tudo que foi passado, foi desenvolvido, que ocorreu na Idade Média, tem também um alcance muito importante e está dentro desse estudo da história, principalmente quando a gente fala também no desenvolvimento de pensamento, num desenvolvimento e também numa noção da relação entre o homem e o universo, o homem e Deus, né, a divindade. Então também tem toda uma questão que é importante e a Idade Média faz parte desses períodos da história e nos trazem também, merece ser estudado e ser destacado. Avançando um pouco mais, nós temos aqui a Idade Moderna. Estende-se do século XV ao século XVIII, quando o sistema capitalista consolida-se. Então, no início eu falei sobre desenvolvimento, quais são os desenvolvimentos que nós temos hoje no auge de 2021, mas voltando, né, aí na Idade Antiga, na Grécia Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna nós temos aí uma noção maior do ser humano em relação à sua autonomia e à sua capacidade de entender e de estar no mundo e transformar o mundo. Então aí a gente tem um auge aí muito grande, é também um período histórico importante, interessante, necessário de ser estudado, justamente porque ele traz muitas ideias, muitos avanços, muitos pensamentos enriquecedores, isso não só no campo da educação, mas da própria história, de outras disciplinas ligadas à história, como a filosofia, a sociologia, por exemplo. Então, é importante entender também a força da Idade Moderna, sobretudo quando a gente tem, então, no ser humano, a noção de crescimento, né? De criar novas formas de estar no mundo e de facilitar essa vida no mundo, de desenvolver novos estudos em relação a descobertas. Várias descobertas a gente tem também nesse período aí da Idade Moderna. Então é muito importante ter essa consciência que é também um período muito importante da Idade Moderna. E depois aí, dentro do que a gente pode aprender e estudar, nós temos aí a Idade Contemporânea. Inicia-se com a Revolução Francesa no século XVIII e prolonga-se até os dias atuais. Então, aqui a gente tem, então, no auge de 2021, nós estamos na Idade Contemporânea.
Então é muito importante entender aonde que nós estamos hoje, na idade contemporânea, os avanços, tanto na tecnologia, no pensamento, na arte e no senso também, né, de civilização que nós temos hoje, e aonde que vai chegar que a humanidade, né? Ou seja, quais são os rumos que a humanidade está tomando. Então, acho que é muito rico, muito válido esse estudo, sobretudo nessa parte de entender, né, a idade contemporânea hoje, não deixando de estar atento à Idade Média, à Idade Antiga e à Idade Moderna, porque esses avanços, essas descobertas, elas estão ligadas na nossa vida hoje e elas são essenciais para que a gente tenha aí um senso maior e uma valorização da história hoje. E aí aqui, né, a gente está falando sobre a história geral, que nesse caso aqui, ela só não perpassa, né, a história geral do mundo, mas também do Brasil. Então, o que, que vem a ser essa história geral? É chamado de história geral, no Brasil, o estudo sobre o mundo de maneira ampla, abarcando os outros países, que não apenas o nosso, né? Então, veja que nós temos aqui, como eu já falei de alguns períodos, só reforçando aqui, né, antes de falar agora um pouco mais da história, de detalhes, de alguns fragmentos, né, da história do Brasil, reforçando o que a gente falou aí dos períodos da história, né, nós temos aqui, né, dentro desses períodos, algumas partes que merecem ser citadas aqui e que eu vou estar explicando um pouco aqui, vou estar falando. A Grécia Antiga, como eu destaquei, está dentro do período da Idade Antiga, né? Eu acho que muito do que os gregos viveram, desenvolveram, vale para nós e é objeto de estudo hoje, com certeza, principalmente nessa parte que não só da cultura, da história, mas também de uma forma de pensar. Quando a gente está falando aqui de uma forma de pensar, não somente pensar o estudo, mas também essa questão de pensar a forma como nós lidamos com esse pensamento crítico, com esse senso crítico. Depois nós temos aí o feudalismo, que está mais ligado com a Idade Média, o Renascimento, mais voltado para a Idade Moderna, aí a Revolução Francesa, já da moderna para a contemporânea, e aí outros detalhes, outros pontos, aspectos importantes de fatos, né, de momentos que são fortes, que são marcantes aí, nós temos aí o neocolonialismo, a Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, esses aspectos, essas partes aí, nos ajudam a situar e entender o quanto que esses períodos da história são importantes, tem um marco, quando eu digo um marco na história, é no sentido que vai nos trazer conhecimento, vai nos dar ideias, né, de como viver essas civilizações, de como a humanidade, os países, cada nação com esses aspectos aí se desenvolveram e geraram história e geraram também um pensamento e geraram uma cultura. Porque quando a gente diz então, né, o que é história? O papel do historiador, os períodos da história, a gente também tem que entender que esses períodos da história desenvolvem não somente avanços, ideias de cada civilização, de uma noção de pensamento, de um senso de pensamento do humano, do ser humano no nosso planeta, mas sobretudo de como que essa civilização, como nós estamos hoje,
e como nós pretendemos desenvolver e chegar para um futuro, né, de mais conhecimento. E será que a gente vai continuar, deixo aqui algumas questões, né? Será que a gente vai continuar mantendo o pensamento crítico, um conhecimento e um desenvolvimento para o bem da humanidade? Então, a questão das guerras, e nesses períodos também tiveram guerras, conflitos, e a questão, às vezes, de usar a tecnologia ou o conhecimento para dominar. Então, eu acho que também desenvolver pensamento crítico ao estudar a história, esses períodos da história, vão nos ajudar a nos posicionar contra os conflitos, a falta de respeito e a desvalorização de muitas culturas que ocorreram em outros momentos da nossa história, mas que hoje também acontecem. E aí nós podemos chegar também, né? Bom, a períodos, ou a destacar aqui agora, já que nós estamos falando de história geral, nós precisamos também destacar a história do nosso país. E vou colocar aqui, né, vou elencar alguns períodos, porque dentro entendam bem, a gente aqui está desenvolvendo história, tendo uma noção da história, do estudo da história, como um enriquecimento cultural e também um enriquecimento de noção de conhecimento, um conhecimento não só de cálculos, não só de talentos, mas um conhecimento em relação ao posicionamento do humano na história e seus avanços, as suas ideias principais, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aquilo que foi marcante, gerou pontos positivos, aquilo que foi marcante, mas que gerou pontos negativos. Então, agora vamos ver então no Brasil o que é marcante, o que gerou todo esse desenvolvimento histórico e esse senso histórico, esse senso de valorização da história do Brasil. Já a história do Brasil nos conta sobre os fatos relacionados ao nosso país a partir da entrada dos portugueses no nosso território. Há também quem considere o período pré-colombiano como integrante da história nacional. Alguns aspectos aqui, né, da história do Brasil, nós temos aí o Brasil colônia, que era dependente, né, de Portugal, a independência do Brasil, a conjuração baiana, o primeiro reinado, a primeira república, a era Vargas e a ditadura militar. Bom, com isso a gente tem aí alguns aspectos sobre a busca de uma identidade do povo brasileiro, o início ainda sendo dominado como sendo colônia, e também alguns aspectos políticos. Então é importante entender a história, não só no sentido de descobertas, de investigação, mas também de registros de momentos marcantes, seja no início de uma civilização, no início de uma colonização de um país, como aqui agora a gente está destacando sobre o Brasil. E importante perceber aqui o quanto que esses fatos eles foram marcantes, eles estão registrados aí nos nossos livros didáticos, e eles têm um alcance, um senso muito importante para nós hoje, para que a gente busque realmente o pensamento crítico que gera autonomia, que gera um senso aí de desenvolvimento para o progresso da nação, que gere também um progresso em relação à ética e à valorização dos direitos humanos, da cultura e da diversidade cultural que é presente também no nosso país. Então, esses elementos aí são essenciais para que a gente possa entender
e valorizar e desenvolver uma história, um senso crítico para o respeito à diversidade, o respeito também a todos esses fatos históricos que ocorreram também no nosso Brasil. Então, agora, discorrer um pouco sobre a importância da história para a sociedade. Então, a história não é apenas para ser estudada ou algo que vem e está no passado e não tem uma importância hoje, muito pelo contrário. Para isso, vou relatar mais sobre essa parte da história para a sociedade. O estudo dos eventos passados tem sua importância na medida em que são uma maneira de conhecermos como nossos antepassados viviam, como sentiam e agiam no mundo. Dessa forma, podemos mapear os acontecimentos e refletir sobre como podemos, no presente, nortear nossas ações. Aqui é importante explicar, deixar até algumas perguntas, algumas questões para reflexão nesse sentido, né? Às vezes a gente escuta pessoas falando, quem vive do passado é museu, para que estudar história, qual a necessidade do conhecimento histórico, quem é o historiador. Então, acho que esse texto, essa parte do texto que eu selecionei aqui para explicar, para falar, ela relata muito bem essa importância da história, dos fatos históricos, para que a gente possa, hoje, ver como estão as nossas ações no mundo, hoje. E se a gente for pegar aí, né, no sentido de entender, de analisar o pensamento em relação ao outro, a cultura, a história de um outro país, ou até mesmo no nosso país, de cada região, a gente percebe que muita coisa ainda está no passado, está caminhando devagar. E aí, quando a gente fala, né, de progresso, de avanço da ciência, de avanço do conhecimento e de gerar uma história positiva para nós hoje e também para as futuras gerações, a gente quer entender que, como está bem relatado aqui no texto, né, o estudo dos eventos passados tem sua importância na medida em que são uma maneira de conhecermos como nossos antepassados viviam, como sentiam e agiam no mundo. E aí, né, reforçando, podemos mapear os acontecimentos e refletir sobre como podemos, no presente, nortear nossas ações. Então, a volta a fatos importantes na Idade Média, também na Idade Antiga, na Idade Moderna e na nossa atual realidade hoje, que é a Idade contemporânea, é importante termos em mente como que nós vamos criar uma sociedade mais justa, com mais tolerância, com mais valorização da cultura e, acima de tudo, não buscando aprender, desenvolver, por exemplo, estudos sobre humanidade, sobre a história da humanidade, como nós estamos fazendo aqui, né? A parte do que é história, do seu campo de atuação, da importância do historiador, nós temos aqui que entender como que nós vamos colocar a nossa ação neste mundo para que ele continue sendo um lugar pacífico, né, na maioria das vezes, e habitável, porque aí a gente vê também que os fatos, falar da história, eu até já coloquei alguns outros temas aqui, que serão relatados mais à frente aí do nosso estudo, que tem a ver aí com, por exemplo, a questão de valorizar e entender o que é a diversidade cultural, a questão também dos avanços tecnológicos,
a questão da cultura, né, do nosso país, da diversidade do nosso cultural no nosso país. E tudo isso é algo que nos dá essa noção de que a história, ela trabalha esse desenvolvimento de pensamento crítico e tem muitos elementos filosóficos, sociológicos, antropológicos. E aí a gente coloca, voltando um pouco lá no início, né, quando a gente vê aqui a questão quase já no início do nosso estudo aqui, quando a gente fala, né, o que é objeto, essa parte aqui, né, das fontes históricas, o que é interessante voltar aqui é o que é, né? Que as vestimentas, os artefatos artísticos, os documentos, os utensílios, as construções, os fósseis, as obras de arte, as fotografias e tudo que vem a servir como vestígios do passado. Isso aqui, esses aspectos estão presentes no nosso país, no nosso Brasil, e eles fazem com que nós tenhamos aí uma noção importante de tudo que já foi descoberto, já foi vivenciado no nosso país e que hoje o que nós estamos produzindo, o que nós estamos entregando, o que nós estamos aprendendo, ficará também marcado, gravado, registrado aí na história do desenvolvimento da humanidade. Então, esse desenvolvimento de conhecimento, de estudo, é importante também para cada um de nós, quando a gente olha para a nossa vida do início à infância, à juventude, à fase adulta, no sentido de que o que aprendemos, colocamos em prática, a gente quer que essa prática ela se reflita em algo que nos traga um bem-estar, uma felicidade. E é assim também esses objetos que estão aí em museus, que estão registrados em documentários ou que voltam em documentários, é importante para a gente ter um senso de valorização da nossa história e da nossa cultura, porque história e cultura estão muito ligadas. Um povo sem cultura não é povo. Então, um povo também que não valoriza a sua história também não é um povo que realmente acredita no seu potencial de desenvolvimento e de crescimento. E aí, voltando para a realidade de planeta, de mundo, para as culturas de um modo geral, os países, principalmente agora indo nessa questão da idade contemporânea, que é a idade que nós estamos aí vivenciando, é importante que nós valorizemos a nossa cultura nacional, no sentido de que há várias características, tem muitos valores que às vezes se perdem no nosso país, no nosso vivenciar hoje, no nosso viver hoje, e muitos vivem aqui, mas não valorizam verdadeiramente a nossa sociedade brasileira, a nossa cultura brasileira, ou não tem muito interesse em aprender ou conhecer a história do Brasil e as riquezas que elas nos trazem. Então é importante nesse nosso momento, nesse nosso resumo de introdução à história, de estudos sobre os períodos da história, é que é preciso que nós olhemos para a nossa realidade hoje e nos orgulhemos de tudo o que nós conquistamos, vamos conquistar, dos que os nossos antepassados também lutaram, tiveram que batalhar para conquistar. Então, é importante olhar esse lado
de valorização da nossa cultura, da nossa história. Não só a história passada, mas o que é forte no passado e que se reflete hoje na nossa realidade. Como, por exemplo, aqui, né, a independência do Brasil, a questão da política. Então, entendam aqui que a história, não só a história, disciplina, conteúdos, mas o cronograma, né, da história para a sociedade, ele é essencial para que se crie uma sociedade mais confiante, mais fraterna, mais justa. É importante ter essa noção da história. Como a gente coloca aqui, eu volto ao texto, né? Essa parte, né, que é a compreensão histórica dos fatos, nos ajuda a refletir sobre a convivência em sociedade. Esse ponto aqui, ó, convivência em sociedade, eu vou destacar não só a parte da convivência em sociedade, mas essa parte aqui quando a gente diz mapear, né, é observar, é ter um olhar, traçar uma ideia sobre a questão, né? Mapear os acontecimentos e refletir sobre como podemos, no presente, nortear nossas ações. Além disso, a compreensão histórica dos fatos nos ajuda a refletir sobre a convivência em sociedade. Eu destaquei aqui convivência em sociedade porque é um ponto desafiante para nós no auge aí da era contemporânea, da sociedade contemporânea, essa questão da convivência, sobretudo quando nós colocamos aí e temos a noção de que temos a riqueza, temos o conhecimento, temos as culturas, temos os avanços, mas de um outro lado aí nós temos a pobreza, as desavenças, a falta de recursos, a fome. Posso citar aqui também essa parte aí da discriminação. Então, tudo isso aqui gera, com certeza, algo que a gente tem um desafio aí, que é justamente essa parte aqui de conviver, né? Então, essa convivência em sociedade, ela vai ser melhor vivida, melhor colocada à prova e em prática a partir do que a gente pode vivenciar, praticar hoje, não repetindo situações do passado. Se a gente tinha, em outros períodos, guerras, mortes, muitas desavenças entre povos de diferentes culturas, se a gente tinha aí, às vezes, mais pobreza, menos avanços, hoje, esses fatos marcantes, históricos, às vezes muitos deles negativos que nos trazem, se a gente for analisar hoje, a gente vê como um atraso, como algo que não é positivo. Então, o que a gente tem que entender aqui? É que hoje nós precisamos praticar e, no caso, repetir um senso de crescimento, de um crescimento ordenado, que tem ideia, que busca nas fontes históricas, nos acontecimentos históricos, uma valorização do que nós temos hoje. Isso para que a nossa sociedade não seja e continue sendo, às vezes, uma sociedade que exclui, uma sociedade onde uma minoria tem muita riqueza e uma maioria ainda tem muito pouco. Então é importante entender essa convivência aqui em sociedade, nesse sentido aqui de desenvolver uma noção maior e melhor em relação a questão
do viver em sociedade pacificamente, de maneira ética e cidadã. Por quê? Quando a gente observa aí os altos índices de violência, às vezes ainda um alto índice de pessoas que têm pouco estudo, que têm aí uma pouca noção da valorização da história, da sua cultura, ou tem poucos conhecimentos sobre o que é história, do alcance da história. Então, acho interessante aqui a gente ter esta noção dessa convivência pacífica em sociedade a partir da aplicação de fatos, de momentos históricos que realmente foram decisivos no passado e que, de algum modo, agora também na nossa realidade, é decisiva, é importante, a gente tem que levar isso em consideração. E aí, então, né, que essa convivência e essa importância da história na sociedade auxilia ainda também no entendimento das diferenças entre culturas e países, avaliando os caminhos que levam determinados grupos sociais a agir de uma maneira e de outra, assim como desenvolver o pensamento crítico. Então, reforçando aqui essa parte de culturas e países, nesse sentido aqui, de que cada país tem a sua cultura, tem a sua história, tanto no início da sua vida, dos seus primeiros habitantes, das suas primeiras descobertas, das suas primeiras conquistas, também hoje no auge aí, né, da idade contemporânea, nós temos aí essas diversidades que não devem ser vistas como algo que não tem importância. Tem, e todas elas enriquecem a vida humana no nosso planeta. O desenvolvimento da humanidade, não somente em relação à pintura, à escrita, a forma como se comunicar, as construções, a forma como que hoje nós temos aí, se a gente for destacar um pouco aí, né, os altos prédios, a forma como nós construímos hoje, tudo isso tem uma característica, tem uma ideia que veio e tem características de outros momentos, de outras construções ao longo da história. E aí cada país, então, tem essa riqueza, tem essa cultura. E aí eu reforço muito aqui hoje, nesse auge da idade contemporânea, a importância de viver com uma noção do presente, daquilo que é positivo e deve continuar, e daquilo que nós devemos melhorar, para projetar um futuro. E esse futuro tem que ser de uma maneira em que o respeito ele seja maior, que ele prevaleça e que ele faça com que nós realmente tenhamos uma noção de que os nossos filhos, as próximas gerações, vão se orgulhar ao ler, ao ver documentários, vídeos, nos ouvir futuramente contando histórias do nosso período aqui, que nós consigamos realmente transmitir para eles algo que é realmente essencial, que é realmente valoroso, porque quando a gente começa a estudar a história e ver períodos de ditadura, de censura, ver períodos de grande discriminação, de desconsideração de uma cultura, de supervalorização de apenas uma outra cultura. Então aí a gente tem aí um desequilíbrio. Então, para se desenvolver ética, um senso crítico, um pensamento crítico cidadão que realmente seja positivo e que gere vida e sobrevivência, não somente no nosso país, em cada noção
de cidade, de estado que nós temos, é preciso ter aí esta noção da importância da história como agente transformador de pessoas, que nos leva a momentos da história que nos trazem boas ações, e essas boas ações elas devem ser praticadas hoje, para que a gente possa ter então uma convivência harmônica e pacífica entre os povos. Então, fazendo aí um repasse do que foi falado até agora, nós temos aí algumas palavras-chave, né, que devem ser, eu vou até grifar aqui no texto, e que serve para a gente ter valorizar mais e praticar mais. Eu destaco a questão do conhecimento, né, que o conhecimento ele é importante, ele deve ser aplicado em vários os setores, e aqui então a gente está reforçando o nosso conhecimento sobre a história. Também uma outra parte aqui que a gente tem, uma outra palavra-chave, né? Então, conhecimento, a gente tem também aqui a palavra-chave, que é o tempo, não só o tempo que a gente marca, né? 1 hora, 2 horas, 2 minutos, e não só o volta ao tempo, eu consigo, é possível voltar ao tempo, tem a máquina do tempo, olha só para a gente colocar aqui, né? Porque muitas vezes a gente assiste e vivencia no nosso imaginário, no nosso no nosso querer, né? Tem como voltar ao passado? É possível isso para o ser humano, voltar ao passado, ou adiantar o futuro daqui a 100 anos, 50 anos? Bom, isso ainda não é possível. O que eu destaco aqui, a questão do tempo, é justamente o tempo que nos deve nortear, né, que nos deve mostrar que nós devemos ter um senso crítico, humano, e vivenciar esse nosso ser humano para o bem, porque esse tempo ele não para. E esse tempo, a gente não quer que ele seja também um tempo que seja vivenciado por nós, na maioria das vezes, como um tempo de discórdias, de falta de convivência. A gente não quer isso, a gente quer que seja realmente um tempo de grande conquistas, de uma boa convivência. Então, aproveitar e valorizar esse tempo que passa e que muitas das vezes não tem como voltar ou adiantar, é o tempo presente hoje. Então, por isso que a história, os fatos históricos, as descobertas, elas nos ajudam a hoje, nesse momento, a ter um tempo, a viver bem melhor e com mais segurança em relação ao que a gente quer projetar para o nosso futuro, valorizando o tempo hoje. Outra coisa que também, outras palavras-chave reforçando esse nosso momento aqui, né, que acho muito legal e importante isso aqui, o pensamento crítico. Mas é só quando a gente fala, né, de pensamento crítico, isso é criticar, não acreditar, né, ou desvalorizar. O pensamento crítico aqui, ele tem uma importância muito grande, não somente na história, mas também em outras disciplinas, em outras ações, posturas do ser humano no mundo, quando a gente busca não viver alienado, não achar que tudo que às vezes a gente vê na mídia, ouve em um discurso, vê em um determinado vídeo que é correto, que é verdadeiro. É preciso que nós tenhamos esse senso crítico, nesse pensamento crítico, para que nós possamos realmente escolher entre o ser um cidadão, um ser humano justo,
ético e verdadeiro que gera realmente condições de uma boa vivência e convivência em sociedade. Então, o pensamento crítico ele vai potencializar essa vivência, esse ser positivo, esse ser sociável, de boa convivência, que gera boa convivência no mundo. Então, é importante esse pensamento crítico aqui para uma convivência mais equilibrada e mais pacífica no mundo. Então, descendo um pouco mais, né, aqui no nosso estudo, né, nós podemos destacar aqui também, agora, em relação aos períodos da história, né, então, na pré-história, importância, né, de entender e de gravar aqui, né, de marcar aqui, né, a questão, né, das grandes civilizações. Nós temos aqui os gregos e os romanos, e fica aqui o convite para que cada um possa ler mais, pesquisar um pouco mais sobre os gregos, os romanos e essa questão do pensamento crítico. Aonde que será que está a raiz, a luz desse pensamento crítico? Então, essas civilizações, esses povos, os gregos, os romanos, existia um pensamento crítico nesse período? Então, acho que é importante também destacar e marcar essas duas civilizações aqui, sempre tendo em vista aí a questão do pensamento crítico. Bom, na Idade Média, nós temos, importante destacar aqui, né, a força, né, de tudo que veio, né, na Idade Média, depois na Idade Moderna, fazendo um repasse, ok? E aí nesse repasse, destacando algumas palavras, como aqui nós temos o sistema capitalista. E esse sistema capitalista aqui é o que, quando a gente fala aí, né, na economia, no desenvolvimento econômico de toda uma sociedade, seja ela uma sociedade mundial, nossa sociedade nacional. Então, quando a gente fala aí, né, do capitalismo, a gente logo pensa aí nos avanços e nas riquezas dos vários países. E aí a gente deixa também aqui como reflexão, né, para a gente analisar, né, diante de muitos avanços, das necessidades também, né, que o nosso tempo, que a nossa idade contemporânea exige. Será que a economia ela tem sido bem gerida, bem distribuída entre todas as nações? Eu acho que é um ponto para a gente desenvolver aí o pensamento crítico, o senso crítico, ao mesmo tempo que os momentos, os períodos da história mundial, da história geral, eles foram marcados por avanços, conquistas, e até chegar a um ponto em que essas conquistas, esses avanços geraram e têm gerado aí um grande desenvolvimento comercial, um grande desenvolvimento econômico. Mas será que esse desenvolvimento comercial e econômico ele é bem distribuído? Ele é para todos? É uma outra reflexão que fica aí. Então, de tudo o que foi falado sobre o que é história, sobre os períodos da história, sobre as conquistas, o tempo, né, a importância da valorização do tempo, nós temos aqui, então, para concluir, novamente eu volto com essa leitura aqui, dessa parte, né, que a história na sociedade, o estudo histórico, o estudo da disciplina história, o conhecimento possa nos ajudar a mapear os acontecimentos e refletir sobre como podemos hoje, né, no nosso presente, nortear nossas ações, ou seja, melhorar, potencializar, praticar mais
a construção, a convivência e menos a destruição, a falta de convivência e, acima de tudo, ver e valorizar a nossa cultura e resgatar muita coisa também, muitos aspectos, muitos detalhes que foram ao longo do tempo, né, esquecidos e que não fazem falta hoje, períodos como danças típicas, debates, filmes, teatros, algumas peculiaridades, né, de culturas, de estados, né, do nosso país mesmo, que foram esquecidos. Então, acho que é importante, novamente, estudar, ter a história em mente, para que a gente possa também valorizar e resgatar esses momentos, esses acontecimentos, essas descobertas que estão, de uma certa maneira, deixados de lado. Então, acho que estudar a história é importante não só se prender ao passado, ao que está nos livros, mas também gerar uma história hoje, uma história tendo em consideração o nosso tempo presente, com o que já é essencial, mas com outros aspectos que são essenciais, mas que precisam ser resgatados hoje, como uma maior valorização de aspectos da nossa cultura que estão um pouco deixados de lado e também, acima de tudo, com uma maior potencialização de estudos, de valorização das disciplinas, não somente da história, mas de outras disciplinas dessa parte da área de humanas, para que realmente a gente tenha uma noção maior do alcance da boa convivência em sociedade e da importância do pensamento crítico para todos nós que estamos aí nesse momento aí e que a gente precisa realmente ter um alcance, né? Uma noção melhor do que vem a ser a história e tudo o que ela pode realmente nos apresentar, proporcionar para nós nesse momento aqui. Então, acho que é isso que vale e é isso que a gente quer também que seja valorizado.